A pergunta que a gente está se fazendo é: o que tem de novo nessa terceira temporada de Discovery? Será que ela vai ser boa? Eu separei aqui algumas coisas do que a gente assistiu nesse primeiro episódio para a gente discutir, e dessa vez eu pretendo fazer uma coisa diferente daquilo que eu costumo fazer, e eu não vou ter uma parte sem spoiler. Eu vou falar abertamente desde o começo e a gente vai pegar várias coisinhas para comentar aqui. Então vem comigo e vamos dar uma analisada no que aconteceu aqui. Salve Teletrekkers, tudo bem com vocês? Eu sei que vocês estavam ansiosos esperando pelo retorno do Discovery, pelo menos muitos de vocês, mas fica aquela questão, aquela dúvida de o que a gente vai encontrar aqui, já que eles se deram ao trabalho de fazer toda uma alteração na mecânica interna da série, jogando ela lá pra frente, quase 1000 anos no futuro. Então a pergunta que fica é: e aí, de fato o episódio foi bom? Dá pra gente ter uma noção de que a temporada vai engrenar bem? É um pouco mais complicado do que isso, mas vamos lá e vamos tentar analisar algumas coisas. Eu separei algumas coisas aqui numa lista que eu acho que valem a pena ser comentadas. Então, quando a gente passar por cima delas, vai ficar mais fácil tecer uma opinião geral. O hardware do futuro não é sólido. Quando a gente via Jornada nas Estrelas série clássica, que foi uma série feita na década de 60, eles falavam sobre um futuro que vinha numa época que até então era desconhecida. Eles não tinham travado aquilo como dizendo especificamente que era no século 23. A gente só foi descobrir isso depois, nos filmes, quando aparece isso numa parte escrita embaixo de uma determinada situação lá. Agora, quando você está fazendo certas coisas ali e você está falando de ficção científica futurista, você tem que apresentar certas tecnologias, certas coisas na vida dessas pessoas que realmente quem está assistindo consiga ver que aquilo faz parte de uma época diferente, onde já deu tempo para você conseguir construir coisas diferentes daquelas que te cercam no dia a dia. Ainda assim, na série clássica, a gente tinha lá os controles cheios de botõezinhos com uma cara meio gelatinosa, meio plástica, meio translúcida. E quando a gente chega na nova geração, a gente acaba vendo que tudo quanto é painel tem aquela cara de touchscreen, onde ao mesmo tempo que é teclado, também é tela, e são coisas muito mais maleáveis, moldáveis. Você pode fazer aquilo que é de uma determinada função, como por exemplo engenharia, você pode acessar de um console de piloto, porque não é uma coisa física sólida ali, imutável. Agora, quando você está num mundo onde você tem coisas assim, até na tela do banco, quando você vai pegar dinheiro num caixa eletrônico, fica meio sem sentido você querer que as coisas não tenham chegado nesse nível no próprio século 23, sem ter que esperar pelo século 24 da nova geração. Aqui eles tiveram que escolher uma forma de mostrar que houve uma evolução, inclusive na interface. O que eles fizeram foi mostrar que existem coisas ali onde os próprios painéis não são fixos, do mesmo jeito que na nova geração, mas eles não são necessariamente telas que ficam lá esperando serem iluminadas com assuntos diferentes de um sistema operacional que vai cuidar de diversos assuntos. O próprio console não é mais sólido. Então você vê uma série de coisas como o mobiliário, a cama, uma série de coisas que parece que são feitos de um tipo de areia que se molda ali para conseguir atender diversas e diferentes necessidades. O que é muito bacana, porque realmente, se você tem uma coisa ali tão jogada para o futuro, é de se esperar de que eles vão apresentar coisas que sejam realmente muito diferentes, inclusive das coisas que você sonha para um futuro próximo. É justamente por causa dessa diferença toda, principalmente em relação à tecnologia, mas com certeza na parte social também, que quando a Michael chega lá, ela se sente absolutamente deslocada. E tem que se sentir mesmo, porque imagina você pegar uma pessoa que viveu há quase 1000 anos atrás e jogar ela aqui, ela não ia entender nada. O lance é, para quem está escrevendo a história, você tem que fazer uma coisa dessas, mas ainda respeitar que o seu público precisa entender a história que você está contando. Então, o linguajar deles é um linguajar acessível, as coisas, as formas como as coisas estão dispostas ainda se parecem muito, apesar de diferente, com as coisas que a gente conta aqui. As vestimentas, os locais, os transportes, a forma como a coisa acontece é reconhecível, mas o contexto em que isso está inserido muda bastante. Então a gente vai ter ela tipo meio que um peixe fora d'água fazendo perguntas que para quem está vendo de perto vai olhar com aquela cara de aonde você estava? Como você não sabe disso? Então fica bem claro que ela vem de algum outro lugar e muito cedo de outro tempo. Para os fãs que estavam tecendo aquelas teorias a respeito de se tinha acontecido alguma coisa com a partícula ômega,
Por enquanto nada disso foi citado, e ainda pode ser que isso venha a fazer parte da temporada. Mas nesse episódio aqui, ela de fato não é tocada nesse assunto, eles colocam completamente de lado e focam em dizer que o problema do tal The Burn, ou a queima, a combustão que aconteceu, que forçou essa diferença aí na galáxia como um todo, ou pelo menos nessa parte, talvez nesse quadrante, seja uma coisa que tem a ver com os dilithiums, os cristais que possibilitam que as naves viajem acima da velocidade da luz em dobra. E ao contrário do que também algumas pessoas estavam sendo levadas a acreditar, não é como se não existisse mais viagens em warp por aí, mas é que o cristal acabou se tornando uma raridade e um commodity tão difícil de você obter que você tem que cuidar muito bem daquilo que você tem, daquele pouco que te sobra com os recristalizadores. E isso faz com que, como se nós fôssemos nenhuma analogia, pegar a nossa sociedade que conta com até aviões supersônicos, navios, petroleiros, transatlânticos, trens, aquele negócio todo, a gente tirasse tudo isso da humanidade e de repente voltasse a contar apenas com carroças. A forma como eles falam a respeito desses cristais de dilítio, e pelo fato de todos os que apareceram por ali me parecerem bastante pequenininhos, me deu a entender que talvez ele agora faça ali um paralelo com o que era o Paralatinum nas séries anteriores, também usado como moeda. E eles chegam a citar os buracos de minhoca, ou as fendas espaciais naturais, que na época de Deep Space Nine, pelo menos, a gente via como o único estável conhecido que fazia uma viagem que você pudesse confiar, era o que tinha ao entorno ali de Bajor, perto da Estação 9. E agora, quando ele cita isso e diz o mais perto que tem daqui fica a 100 anos-luz, então eu não sei se ele está se referindo especificamente ao wormhole de Bajor, ou se de repente eles conseguiram, com o passar do tempo, descobrir outros que estavam sempre lá, mas que não tinham sido detectados ainda ou algo do gênero. A gente descobre que então, depois dessa tal queima, algo vai mal, mas a gente ainda não entendeu 100% a extensão desse problema. Porque além das viagens terem se tornado muito mais escassas e difíceis de serem feitas, parece que os sensores de longo alcance também foram afetados, então você não consegue nem obter informações e comunicação com quem esteja fora do teu alcance. Talvez, quando a coisa aconteceu e os cristais foram afetados, isso tenha queimado mais do que apenas a peça, mas talvez o espaço mesmo onde isso está inserido, e isso dificulte com que algumas tecnologias que são usadas de forma comum nas séries que a gente está acostumado a ver até então, nesse momento, ou sejam muito prejudicadas, ou aconteçam de forma não confiável, ou simplesmente sejam impossíveis. Nesse contexto aqui, uma pergunta que eu acabei me fazendo foi: os Borgs, se ainda existirem nessa época, se eles não tiverem sido desmantelados ao longo do tempo por algum grande evento que tenha ocorrido, devem ter uma grande vantagem, e me admira que eles ainda não tenham dominado tudo. Se eles forem ser citados mais pra frente, realmente seria o tipo de coisa que eles teriam deixado completamente de lado nesse episódio aqui. Mas eu não vi nenhum indício de que o espaço à nossa volta esteja dominado por Borgs. E eles teriam essa vantagem pelo fato deles não dependerem especificamente dos cristais de lítio para viajar em velocidades de warp, já que eles têm os conduítes de transwarp. E se a gente passou um tempão reclamando que a Michael só chorava e o tempo inteiro parecia estar em prantos, dessa vez eles resolveram colocar a atriz para exercitar o outro lado dela, que eu até acho que ela fez muito bem, que foi a Michael on Drugs, onde ela passou por uma espécie de interrogatório lá e borrifaram um negócio nela, que ela ficava meio abobada ali, propensa a responder perguntas, e isso daí fez com que ela acabasse, de fato, tendo uma interação onde ela ria à toa e passava por situações que ela se comportou de uma forma bem pouco parecida com alguém que foi criado em Vulcano, sobre lógica e tal. Se bem que essa parte de ela se controlar já foi deixada de lado há tanto tempo, com todo o chororô que ela fez até então. Mas ver ela gargalhando, rindo e agindo como se estivesse amaconhada foi no mínimo divertido. Fazendo aqui um link com a série Enterprise, eles citaram as guerras temporais. Não colocaram como Guerra Fria, mas de qualquer forma fica esse link direto para a gente saber que esse assunto está presente dentro desse universo, fazendo essa ponte. Se eles vão revisitar aquilo, se eles vão, em algum momento dessa série, nessa temporada ou nas demais que estão por vir, resolver tocar nesse assunto de uma forma a dar um desfecho de algo que realmente não conseguiu ter esse término, essa conclusão de forma bem sucedida lá atrás na série do Archer, então pelo menos a gente sabe
que eles estão cientes do assunto. E a gente também tem a introdução da tal lesma hipnótica, que seria um transverme. Eles não se deram muito ao trabalho de falar qual é que é a do bicho, parece ser uma das espécies que ficou em extinção. Não sei exatamente qual é que é, se esse bicho, sendo original de um determinado planeta, se espalhou e acabou ficando em perigo por causa da queima, ou se já era um bicho que estava com problemas por outros motivos, mas isso aqui é uma das coisas que a gente vai usar no roteiro para depois entender muito da personalidade do próprio Book. O legal do nome desse cara é que refere, obviamente, a livro, e quando você fala de forma genérica a respeito de um livro, talvez muitas pessoas pensem direto na Bíblia. E a gente vê que tem sim uma ligação quase messiânica aqui, de alguma coisa que esteja sendo tratada com esse aspecto mais de fé, onde eles falam sobre isso bastante vezes ao longo do episódio. E ele acaba funcionando ali como uma espécie de pastor, uma espécie de alguém que vai atrás de fazer rebanhos para salvar, quase como se ele fosse de repente um integrante do Greenpeace nessa época, algo do gênero, mostrando que apesar de ter um lado bandidão, ele também tem um bom coração e talvez seja aquele resquício que sobra daquelas emoções, daquela forma de criar as pessoas que vem da época em que nós tínhamos a Federação em pé. Como sempre, Discovery se destaca bastante por pegar emprestadas algumas ideias de outros lugares da ficção, e veja que eu estou dizendo ficção e não necessariamente ficção científica, porque Alex Kurtzman não se importa se você está falando sobre space opera ou fantasia medieval. Ele, achando uma ideia bacana, vai tomá-la emprestada e vai usar aqui. Então vamos dar uma conferida em algumas das coisinhas que eu acabei colocando aqui, apesar de termos muitas outras com certeza. Uma das mais óbvias seria a arminha do Mega Man, mas a gente também tem aquela sensação de universo meio entregue ali a algo meio pós-apocalíptico de Mad Max. Fiquei com uma sensação de Death Stranding, o jogo de videogame, onde você tem pessoas que são contratadas para levar coisas e pacotes de um lugar para o outro ali. Me pareceu que teve um pouco disso, inclusive nos cenários, a forma como foi apresentado o universo em que essa galera está caminhando por ali, lembrou bastante as coisas que eu vi no jogo. Avatar, com a ligação que o Book tem, tanto com a parte da fauna e da flora, como se ele tivesse esse negócio de poder se conectar ali, que não se deram ao trabalho de fazer uma explicação muito aprofundada, apesar de citarem que é uma coisa que também passa de geração em geração, como se ele tivesse herdado isso. Mas essa ligação que ele faz, com certeza vai ser um vínculo que vai ser usado nos roteiros para poder gerar outras coisas depois e mover o personagem com esse diferencial aí, que tem essa ligação com as coisas. Em relação àquele clima de desconfiança, onde não quero saber teu nome, não posso confiar em você, ao mesmo tempo que a gente tem uma parte quase que desértica ali, do outro lado a gente tem uma cidade fervilhando com uma população e com um monte de neon e tecnologia pra caramba, e aquele clima que fica o tempo inteiro de angústia, de paranoia. Isso me lembrou muito Cyberpunk mesmo, não necessariamente uma produção específica, mas o conceito Cyberpunk. Quando eles estavam correndo de um lado para o outro lá e fugindo daquela galera que queria pegar eles começam a ativar aqueles portaizinhos pessoais de teletransporte e cada hora está em um determinado lugar novo, correndo e tentando fugir do que está acontecendo. Me lembrou bastante Doutor Estranho. O salto para conseguir fugir e se esconder dentro de matéria sólida, que no caso foi a água, acabou me lembrando a cena do Jumper. Isso sem falar que o Book tem toda a cara do Han Solo pela forma como ele tem esse negócio de contrabandista, que tem alguém atrás dele e com uma nave que não é exatamente simétrica e tudo mais. Esse momento onde a Federação de repente não está presente para poder tomar conta de certas coisas, com uma frota que faça patrulhamento e veja o que está acontecendo ali, deixa meio que essa cara de um mundo em vácuo de poder. Então isso, de certa forma, nesse momento, me remete ao Mandaloriano. E o tal do Cosmo ficou um orc de Senhor dos Anéis escrito. Foi meio que comprar uma daquelas máscaras de látex em alguma loja lá, prontinha, colocar no ator e falar vai lá e atua, porque eles não fizeram nem questão de esconder que aquilo era a intenção deles. Mas, para perto do final ali, a gente vê o episódio dando uma flertada grande com o melodrama, onde a gente vê aquele determinado senhor que fica acordando todo dia com um pássaro virtual, que é um despertador, levando aquela vidinha de rotina, de espera, onde entra muito do que eu falei sobre a fé. E nesse momento você vai acabar vendo que tudo o que acontece na série acaba girando em torno de não necessariamente uma realidade, mas uma proposta do como os roteiristas resolveram focar
esse recorte dessa realidade, com uma pessoa bastante melancólica, uma pessoa que mantém a chama acesa de uma forma aonde só vai fazer sentido porque está sendo roteirizado. Porque quando ele fala, por exemplo, a respeito da tal da bandeira, que ele não pode tocar, aquela bandeira não é necessariamente uma bandeira da frota, mas uma bandeira da federação, e é como se ele estivesse esperando que alguém fosse chegar para poder colocar ela na tal parede lá, para decorar e tal. Mas o fato dele estar fazendo isso mostra que ele não teve a iniciativa de repente olhar e falar assim, mas está tudo destruído. O fato de alguém não ter me comissionado, de alguém não ter me elevado a um determinado posto, não faz a menor diferença. São pessoas que estão lutando para aquilo acontecer e ter uma chance de ser reconstruído. E a forma como eles colocaram o olhar em cima disso, eu achei bastante desnecessária. Eles tentam cravar que a federação de fato acabou, mas eu creio que a forma como eles falam, inclusive a respeito lá dos tais dos true believers, né? Aquela galera que acredita de fato, de vez em quando aparece com o badge como se fosse o manter ali cozinhando em banho-maria, uma ideia do passado, mostra que de repente a federação enquanto ideia não foi eliminada de fato. Agora, o pouco que existe dela me parece ser bastante irrelevante, já que não existe uma federação sem transporte. O que faz o diferencial da federação é esse intercâmbio, essa troca, tanto na parte física das naves indo de um lugar para o outro, inclusive levando mercadoria, aquelas coisas que não são sintetizáveis, por exemplo, como a própria comunicação via subespaço, onde eles podem trocar ideias, resolver coisas até do ponto de vista político. Se essas coisas não existem, esses planetas estão tão isolados quanto estariam se nunca tivessem descoberto que existe vida lá fora. E existe sim uma frota, apesar de composta por pouquíssimas naves que têm um alcance muito baixo, e apesar de a gente não saber qual é a classe dessas naves, qual é a aparência delas, que tipo de tecnologia elas usam, mas a gente sabe que existem algumas porque isso é citado de forma bastante específica e pontual. Tudo gira em torno da Michael. E é mais um episódio do Discovery sem a Discovery. O que eu tenho para dizer de fato a respeito desse episódio, com todos esses elementos que eu citei aqui para vocês, é que ele me pareceu ser um episódio bastante bom se você encarar ele do ponto de vista de que é ficção científica espacial, mas uma ficção científica espacial bastante genérica. Nada do que eu vi aqui, tirando o fato de que algumas espécies conhecidas como os Orianos e os Andorianos aparecem, de fato, nada aqui grita para mim Star Trek. O ritmo, a forma do conteúdo, tudo como acontece, não transmite para mim aquilo que eu conhecia antes. Então acaba ficando aquele negócio, se isso aqui é Star Trek para as novas gerações, essas novas gerações vão acabar vendo um Star Trek que não tem nada a ver com aquilo que iniciou a franquia. Nem no espírito, nem na forma de colocar as histórias, mas de forma mecânica mesmo, apesar de que alguns vão insistir de que o conteúdo da esperança, da forma das relações interpessoais, de que se você fizer o melhor para você ser excelente com o próximo, você pode construir algo maior. E isso eu tenho certeza que é sim uma ideia bastante núcleo de Star Trek enquanto título. Mas o episódio não se parece com o nome que ele carrega nas costas. Então, respondendo a pergunta que eu fiz lá no começo, eu gostei do episódio, mas eu não acho que ele foi um bom episódio de Star Trek. São duas coisas que coexistem e é algo com o qual eu vou ser obrigado a conviver e conseguir guardar no coraçãozinho aquele negócio de que assista, de repente eles conseguem fazer algo bacana ao longo da temporada, mas de qualquer forma é diferente o suficiente para eu assistir com bastante estranheza. Eu estou curioso para saber o que vocês têm para dizer, então deixa os comentários aqui. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike, não tem problema nenhum. E considere se inscrever no canal para você saber quando eu colocar os meus próximos vídeos ao longo dessa temporada. Eu vou fazer o meu melhor para continuar me mantendo, colocando os reviews, essas conversas, esses bate-papos que a gente vai ter com todo episódio. Não sei se vai ser 100% possível, mas vou me esforçar. Então faz isso, ativa o sininho para ser avisado quando eu colocar as coisas lá e a gente se vê em breve.